Olá! No vídeo de hoje vamos falar sobre Piaget. Jean William Fritz Piaget foi um biólogo, psicólogo e epistemólogo suíço, sendo considerado um dos mais importantes pensadores do século XX. Ele defendeu uma abordagem interdisciplinar para a investigação epistemológica e fundou a teoria da epistemologia genética, teoria na qual o conhecimento é baseado na gênese psicológica do ser humano. As teorias de Piaget tiveram um impacto significativo no estudo do desenvolvimento cognitivo infantil. Sua abordagem construtiva destacou a importância da interação ativa da criança com o ambiente para construir seu conhecimento. Piaget identificou estágios distintos de desenvolvimento, como sensório-motor, pré-operacional, operacional concreto e operacional formal, cada um caracterizado por suas capacidades cognitivas específicas. Suas pesquisas forneceram percepções valiosas sobre como as crianças aprendem, compreendem conceitos e resolvem problemas, influenciando profundamente a pedagogia e a psicologia educacional. Jean Piaget nasceu em 1896 na Suíça. Sua infância foi marcada por uma intensa curiosidade científica desde cedo. Piaget começou sua formação acadêmica na área de biologia, graduando-se em zoologia aos 22 anos. No entanto, seu interesse em psicologia e epistemologia o levou a explorar o desenvolvimento cognitivo das crianças. Seu trabalho pioneiro nessa área o destacou como uma figura central no campo da psicologia e do desenvolvimento, com atribuições fundamentais para a compreensão de como as crianças constroem o conhecimento. A teoria de Piaget destaca 4 estágios no desenvolvimento cognitivo, enfatizando que as crianças constroem ativamente o conhecimento interagindo com o ambiente. Cada estágio representa diferentes formas de pensar, progredindo de sensoriomotor a operações formais, com adaptação e assimilação como processos fundamentais. E o primeiro deles é o sensório-motor, que ocorre desde o nascimento aproximadamente até os 2 anos de vida. Nesse período, a criança está em processo de adaptação, conhecendo o mundo externo em que ela chegou, e através disso ela utiliza os seus movimentos rudimentares para conhecer esse mundo externo. Para ela, a sua mãe ainda é o seu mundo. Podemos citar as questões de esterogestação, que a criança ainda se sente acolhida naquele útero, então ela começa a se desenvolver fora dele. Então é nesse processo que acontece o sensório-motor. A criança vai aprendendo de acordo com seus movimentos, a sua sensibilidade, os seus gestos, as suas expressões, são todas decorrer dentro desse mundo. Então ela vai solucionando isso, ela vai avançando conforme, ainda que seja de maneira rudimentar, mas ela vai evoluindo em todo esse processo. E esse é o estágio sensório-motor. Agora iremos discursar sobre o segundo estágio, que é o estágio pré-operacional, que ocorre de 2 anos a 7 anos. Neste estágio, a criança ainda acarreta um sentido egocêntrico. Para ela, o mundo foi feito para ela. Ela ainda sente dificuldades em realizar ações intelectuais, ela não concorda com os outros, ela se sente irritada quando ela é contrariada. E existe também uma característica muito peculiar neste estágio, que a criança pensa que a natureza é viva. Por exemplo, ela se irrita com a mesa e ela bate na mesa porque para ela a culpa é da mesa. A culpa é como a mesa, como se fosse uma matéria viva para ela. Ela ainda está se adaptando com isso tudo. Então a criança ainda não se sente segura, ela ainda não sabe desfazer o que realmente é realidade, o que é fantasia, ela ainda está se encontrando, ainda está se adaptando ao mundo ao seu redor. Terceiro estágio, operacional concreto ou operações concretas. Neste estágio, a criança ela tem uma facilidade em aprender com o seu erro. Ela já começa a saber se situar em lugares, ela tem a maior facilidade de observar trajetos, de memorização, e ela também começa a compreender as emoções de outras pessoas. Isso é devido à redução do seu egocentrismo que já perpassou nos estágios anteriores. Então a criança ela começa a entender, ela começa a dar sentido, ela começa a saber a diferenciação
entre o que é real, o que é fantasia, e ela também já sabe, entende a questão de lógicas, facilidade com cálculos, leituras, caça-palavras. Então, nessa fase, a criança, ela já, como já diz, operações concretas, ela já está aprendendo com o erro dela, com as ações que ela toma. E isso é o estágio. O último estágio se chama operações formais. Neste estágio, que se dá a partir dos 12 anos, o adolescente ele já consegue ter uma autonomia. Autonomia sobre o quê? Sobre seus valores, sobre suas ações. É um pensamento abstrato, mas que já retém informações que ele vai adquirindo ao seu redor, e com isso ele já se torna o quê? Ele já tem uma resposta crítica das ações. É aí que se dá os seus questionamentos, e é nessa questão aí que ele está descobrindo também a sua identidade. Ele está vendo como ele vai se situar em algumas situações, como ele vai lidar com isso, com as outras pessoas. É aí que vem também as frustrações, essa questão de revoltas, pensamentos desafiadores. Então, ele está aprendendo a lidar com essas formas. Então, às vezes a gente fala, existe um adolescente difícil, mas é que neste estágio ele está também desenvolvendo todas essas questões para que assim ele chegue na vida adulta formado nessa questão cognitiva, para que ele tenha ações e respostas que vão fazer ele prover no desenvolvimento humano melhor. A teoria de Piaget é uma das teorias que oferece um conhecimento enriquecedor sobre o fascinante processo de desenvolvimento humano. Sua teoria sobre os estágios de desenvolvimento cognitivo é destacada pela compreensão da evolução mental infantil da criança. Sua abordagem enfatiza a relevância da linguagem no processo, oferecendo valiosas diretrizes para educadores e pais. É como um guia para eles. Compreender e aplicar as ideias de Piaget podem moldar estratégias pedagógicas e ambientes propícios para a educação, para a aprendizagem, promovendo um desenvolvimento saudável e enriquecedor para as crianças.